E hoje, presença ilustre do Nicolas Ferreira aqui na programação da Jovem Pan. Ele é vereador de Belo Horizonte, mas provavelmente é pré-candidato a deputado federal, porque ou estadual. Nada, federal, tem que evoluir. Federal. Não vai. Nova bancada do pânico. Não pode falar, né? Por que não pode falar? Pode falar pré-candidato pode, você não pode falar que você é candidato, né? Porque senão faria campanha. Mas exatamente, é uma campanha. Seria uma pré-campanha. Então você está fazendo uma pré-campanha que você está em todo lugar. Ontem você esteve no Vilela. No Inteligência Limitada. Abração aí, Vilela. Fazendo um debate. E Sim. o que você achou desse debate? O que você concluiu desse debate? A gente fez muito aqui na época da eleição do ano passado. Foi bom. Não, há 4 anos atrás. Foi bonzão. A gente fez muito esses debates. Assim, que é um debate mais solto, aí fica uma gritaria, uma brigaiada. O que eu percebi é o seguinte, o Nando Moura, se você não conhece, não precisa ir buscar para conhecer, você não tá perdendo nada, mas se você conhece, você vai compreender o que eu tô falando. O que acontece? As pessoas na internet, elas, pelo coletivo, elas ficam com tanta força e elas perdem a capacidade de ter um compromisso com a verdade. Te ataca, fala mentira, te ofende. Só ver os últimos 3 vídeos dele, assim, de coisas de baixo calão. Me chamou, por exemplo, de servo de Satanás. E isso foi o básico, assim, que me chamou. É muito ofensivo, né? E aí ele utilizou, Emílio, uma estratégia do bode, né, na sala. Que suponhamos que você tá numa sala sozinho, alguém chega e coloca o bode e vai embora. Se você encosta no bode... Pô, por que você tá metendo a mão no meu bode? Se você não encosta, por que você não cuidou do meu bode? Ou seja, de qualquer maneira... Você tá errado. Você tá errado e ele sai ganhando. E aí vários amiguinhos dele falando, ele vai correr, ele vai fugir, né? Porque ele tá em Dubai e tudo. E eles lançaram uma mentira dizendo que eu fui pra Dubai utilizando dinheiro público, que eu fui no avião do presidente, que eu tava no mesmo hotel do presidente, de que eu tentei dar um golpe, né, num árabe, porque eu brinquei vendendo o Cruzeiro, né, que é o meu time lá de Minas. E tudo isso tomou uma proporção gigantesca. Brasil 247, várias mídias aí podres falando mentiras com relação a isso. E antes de eu viajar, Emílio, eu postei um documento oficial do convite que o presidente fez a mim para poder acompanhar a comitiva sem ônus, ou seja, os custos sendo bancados por mim. Postei isso, tudo bem. Ou seja, eles já sabiam disso. Quando eu cheguei lá também em Dubai, na Expo Dubai, que é o maior evento empresarial do mundo, eu falei, olha, inclusive estou aqui com os meus próprios recursos, porque eu preciso dar exemplo, né? Vim aqui, poderia estar viajando para qualquer outro lugar, mas viajei aqui para poder aprender. E mesmo assim eles divulgaram tudo isso, né? Ele e a trupe dele, MBL, Danilo Gentili, me chamando de vagabundo, e sendo que o próprio mesmo Danilo Gentili já tinha, né, compartilhado vídeo meu e tudo, mas aí mudou completamente de lado e começou esses ataques. Aí eu falei, olha, agora o debate não vai ser mais no âmbito aqui de diálogo, vai ser realmente na justiça, vai ter que me provar, vai ter que provar para as pessoas que de fato eu utilizei dinheiro público. Mas não é ruim esse negócio de justiça, de processar, cara, processar o outro? Sabe por que não é? Porque as pessoas têm que compreender que elas não podem falar o que ela quiser de mentira. Tem eleitores meus, por exemplo, que podem ter visto uma manchete e talvez não vê ali o profundo, né? O que de fato aconteceu. E ficar, votei nesse cara e ele tá usando meu dinheiro aí pra poder viajar, poder fazer palhaçada. Então a mentira, ela tem o poder de fazer um dano muito grande. Mas eu tenho certeza que a verdade, ela sempre sobrepõe a mentira. Então eu falei, olha, beleza, vou até aí o debate. E me xingou, falou um monte de coisa. Falou que, vou comer esse baby beef, que não sei o que, pra pororô. E aí, antes disso, né? E aí chegou lá e tava suando, tremendo. E porque a verdade, quando bate de frente, é outra coisa. Eu sou um cara que, antes de sofrer pressão aqui, né, com câmera, com seguidor, eu sofri pressão dentro da escola. De verdade, quando eu tinha, sei lá, na minha 5ª série, no meu ensino médio, na universidade, eu sofria pressão. Não seria por eles que eu iria ceder a pressão, sabe? Por meus posicionamentos, por você ser cristão, por você ser conservador, por você defender ali pautas que todo mundo, na época da juventude, quer ser aceito pelo coletivo, eu tava me lixando pra isso. Você não é pastor, né? Não sou. Você sou não filho é pastor. de um. O seu pai é pastor? Meu pai é pastor. Seu pai é pastor? Pastor psicólogo. Você é evangélico? Sou evangélico. E os evangélicos sofrem muito preconceito, né? Tem muito preconceito de evangélico, falar, não, é burro, eu faço uma ignorante. Eu faço uma meia-culpa aqui no seguinte sentido. O que é mostrado do evangelho pro mundo, em televisão, é venda da fé,
né, fazer comércio ali de vender a caneta que passa em concurso público. Água benta. Né? A questão do dízimo como se fosse uma troca, né? E na verdade a gente sabe que o dízimo não é uma troca. Se você vê o dízimo, assim como a oferta, é algo que tem que prover do seu coração, e é algo que o próprio Cristo deixou, né? Como, olha, a premissa, né? Ou seja, você está devolvendo aquilo que é de Cristo, para poder manter ali a casa mesmo de Deus, né? Só que as pessoas utilizam a fé e utilizou a fé, ainda utiliza o evangelho como trampolim para ganho pessoal. Então tem muito pastor aí realmente que vende a fé, sabe? E isso aí eu discordo. É por isso que as pessoas falam, porque o cristão só pensa em dinheiro, pastor é ladrão e tudo. Muitas das vezes eu não julgo essas pessoas, porque é o que está sendo mostrado pro mundo aí mesmo. Então, mas você não acha que esses caras... Eu não tenho nada contra ninguém, contra os caras de YouTube, eu trabalho há muitos anos aqui, mas o que eu vejo é o seguinte, porque você é um cara que apareceu agora. Eu não conhecia você. Inclusive foi o pessoal aqui do programa que fala, leva o Nicolas. Até o Marinho também estava aqui. Tá? Eu não lembro quando foi o momento. Falou, leva o Nicolas. Eu falei, eu quero conhecer o Nicolas. Aí você veio aqui e a gente começou a trocar ideia e tal. E eu acredito que você se destacou. Como aqui nesse programa já se destacou o Kim, na época ele vinha. Mamãe Falei. O Mamãe Falei, o Arthur, o Fernando Holliday. O Holliday. Sim. Esses caras, eles participavam aqui do Pânico, bater papo e tal, e não sei o quê. E você se destacou. E como você se destaca, essas pessoas que querem ter protagonismo vão em cima de você. Você vira o alvo. Porque você vira o alvo, porque hoje em dia você é um cara protagonista. Que engaja a audiência, que dá audiência. Você acha que é isso ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que no Brasil você não pode crescer. É quase um crime. Eu digo isso em todas as áreas. Talvez você tenha um escritório de advocacia. Quantas vezes eu já não vi isso, né? Um advogado cresce, pega causas grandes. Pode ser o seu amigo. O seu amigo já fica... Sabe? A gente tem que entender que o ser humano é feito de virtudes, mas também ele tem seus defeitos, seus vícios. E a inveja, a cobiça pelo crescimento do outro, isso é existente. Eu não falo isso como forma de falar, eu sou o cara, tô crescendo. Não, porque eu faço meu trabalho, entendeu? Eu tenho meus posicionamentos e as pessoas estão se sentindo representadas por mim, isso é natural. A lei de semeadura, né? Inclusive ontem eu falei isso, é a única lei que o STF não consegue derrubar aqui no Brasil ainda. Aquilo que você planta, você colhe. Então eu só tô plantando e eu tô colhendo. Então eu vejo que aconteceu isso, do tanto que foi um ataque coordenado, sabe? Eles utilizaram uma página que eles têm, e aí o Danilo compartilhou, depois o MBL atacou, falaram inclusive que eu me vacinei pra poder ir a Dubai. Isso é mentira, não precisa de vacinar, tá, pessoal? Pra poder ir pra Dubai, pra poder chegar até lá, você precisa, se eu não me engano, da febre amarela, só que febre amarela é só tomar uma vez agora, né, que já é pra vida inteira. Então olha a quantidade de mentiras, cara, que eles espalharam, e eu falei, olha, relaxa, galera, a verdade prevalece e vou postar a verdade daqui a pouco no meu feed, nas minhas redes sociais. Então as pessoas viram. Mas eu acredito que foi isso, foi um surto coletivo de inveja, de infelizmente pessoas que não perderam a credibilidade no âmbito público, traíram várias pautas, disseram que não, o Bolsonaro traiu pauta, por isso que eu não estou mais com eles. Mas agora o candidato dos caras é o Moro, que é um cara desarmamentista, que inclusive agora vai ter guarda armada pelo Podemos. Mas você não acha justo eles também pular do cavalo? Não, eu acho justo você mudar posicionamentos. Idiota é aquele que nunca muda, né? De um posicionamento concreto. Poxa, não tem problema você mudar. Agora, o que eu não entendo é, eu posso conviver com discordâncias com o MBL, mas não posso viver com discordâncias com o Bolsonaro. E isso que eu não consigo compreender. Então, peraí. Antigamente, o Arthur Duval, por exemplo, falava que ele era abortista. Aí, depois do debate agora, já foi fazer vídeo falando que ele, não sou abortista mais. Aí, ele é um cara armamentista. Inclusive, já chamou o Benê Barbosa lá pra conversar e tal no canal dele. E agora tá apoiando um cara desarmamentista. Ou seja, é lá e cá toda hora. Isso não é um posicionamento. Então, isso é o posicionamento quando convém. Então, mas isso não seria também o amadurecimento deles dentro da política? Porque uma coisa é você estar fora. Eu acho que todos esses caras de YouTube e tal, eles deviam colocar o nome para ser candidato. Ou você candidato, vou ver como. Quando você vai jogar o jogo, você fala, opa, o jogo não é do jeito que eu achava. E eu vou mudar a minha postura em relação ao jogo. Não é um dogma que você tem que seguir o resto da vida. Eu vejo assim. Eu acho a linguagem ruim, agressiva, ofensiva pra caramba esse negócio. Eu acho ruim. Vira uma quarta série B, Eu acho ruim. Mas faz parte do jogo. E aí? E agora? Vai deixar claro que não é um problema você mudar de posicionamentos, mas falar mentiras e você mudar de acordo com a conveniência, isso é hipocrisia, porque caso contrário, a hipocrisia nunca existiria.
Porque sempre nós mudamos posicionamentos. Um dia eu posso estar aqui dali, um dia eu posso estar aqui dali, ter um outro posicionamento. Contudo, é hipocrisia da parte deles dizer que eles possuem alguns posicionamentos e estão apoiando um cara que é desenvolvimentista. Então, mas no debate das ideias sempre é muito legal, né? E sim. Você também usa desse recurso, né? Do corte, né? Você pega lá, fez o vídeo do cara lá do vôlei, você usa como conteúdo, isso aí tá tudo certo. Os outros caras também fazem isso. Mas vira realmente uma torcida. Você vai ficar defendendo só o Bolsonaro, e tem coisa que você não concorda também com o Bolsonaro. Aí o cara vai lá pra tentar achar alguma coisa no seu discurso, pra tentar te pegar, e vice-versa. E nessa entrevista me chamou a atenção que você tem um projeto legal, que é educação financeira para escolas. Daí ninguém fala sobre isso. Exatamente. E aí você fala, cara, o cara tá lá defendendo como uma 4ª série B, você não acha também negativo porque você não apresenta o projeto no campo da ideia? O que aconteceu ontem foi assim, eu me assustei, porque eles não conseguiram achar nada para poder me atacar, do tanto que a principal ofensa contra mim era que eu utilizei o meu salário para poder viajar. Por exemplo, o Kim usa dinheiro para poder comprar videogame. E eu não condeno ele. Ele pode comprar. Vocês têm uma treta pessoal. Mas você também jogou do cara. Não, ele tava falando que você chamando. Qual é o apelido que você falou? Não, é porque é o seguinte. Falou que ele pegou. Depois eu mostro, eu filmei antes. Ele chegou lá na questão descendo, com o filme filmando. Nandoloide. Falando, cadê o Colosso? Cadê o Colosso? Pedindo pra eu levantar, encostando em mim. E aí eu falei, não, no âmbito óbvio de ofensa, de zoeira, de adjetivo, vambora. Você me chamou de servo de Satanás, eu quero que você me prova que você não teve relações sexuais com um travesti, porque o pessoal usou ele de anão travequeiro. É isso, é uma zoeira. Agora, o cara vai e me chama de servo de Satanás. É um nível muito baixo. Pois é, um nível muito baixo, só que é aquela questão. Pode ver se eu fiz algum vídeo falando dele. Não fiz nenhum vídeo falando dele. Todos. É porque é o seguinte também, né? Quando você coloca um videozinho lá no YouTube, se chama um negocinho que eu também tenho, chama AdSense. E aí você ganha dinheiro com isso. Vai ver lá os vídeos dele. Tem mais de 200 mil todos que eles estão falando com relação a mim. Mas voltando ao assunto, as ofensas dele eram que eu tava gastando meu salário, que ele ficou falando, o seu dinheiro é público, meu irmão. O mínimo que você tem que compreender é que há uma diferença de dinheiro público com dinheiro do servidor. É diferente. Caso contrário, todo servidor público vai ter que falar, ué, não é que você pegou uma verba e comprou a passagem. Exato, eu não utilizei a Câmara Municipal para isso. E aí, YouTube, esse foi o primeiro ataque, né? Com relação a isso. E o segundo foi com relação ao meu projeto, Emílio, que eu tenho na Câmara Municipal, inclusive em parceria com o vereador Ciro Pereira, que está aqui, que a gente instituiu no contraturno das escolas municipais noções de empreendedorismo e noções de direito. Aí ele usou isso como ataque contra mim, dizendo, quem vai pagar isso? Falei, meu amigo, ao invés de você, sabe, é o único liberal que está sendo contrário colocar a educação financeira no contraturno das escolas. Então, assim, é impressionante a falta de ataque que eles têm contra mim. E se não me engano, o Nando vende um curso de não é? Pois é, né? E inclusive chama eles de gado. A grande questão é que eles não acharam nada para poder falar contra mim do meu trabalho. Inclusive, que ele achou que eu seria um cara que falava assim, não, o Bolsonaro é perfeito. Meu amigo, nada nesse mundo é perfeito, sabe por quê? Porque nós somos seres imperfeitos. Isso é um princípio do Russell Kirk, né? O princípio da imperfectibilidade. O governo, ele é imperfeito porque toda criação humana, ela é imperfeita. Então, o governo do Bolsonaro não é perfeito, porque tudo que nós criamos, assim como toda criação humana, ela é imperfeita. E ele achou que seria um cara lá que ia ficar, não, Bolsonaro é lindo, ele é maravilhoso. Não, eu consigo compreender que existem erros, existem acertos, mas eu tenho uma condição madura de raciocinar que ano que vem eu vou ter que tomar uma decisão. E, inclusive, eu perguntei pra ele, Lula ou Bolsonaro de segundo turno? Ele fala, eu anulo o voto. Ou seja, ele não consegue tomar uma decisão. Nando, vai pro inferno comigo, né? Omissão, você sabe como é que é. É verdade. Mas, não, deixa eu entrei, eu tava fazendo o jogo, que pela Jovem Pan, e eu entrei rapidamente lá no Vilela. Uma audiência incrível. E eu fiquei tentando ver, porque você ia vir aqui hoje, o que aconteceu. Assim, a minha percepção, que o pessoal que gosta de você fala, acabou com ele. Já jantou. E o pessoal dele também fala a mesma coisa. Não, mas isso não aconteceu. Pode dar uma olhada, pessoal, nos tweets, tá? Até a Bárbara do Te Atualizei postou os próprios tweets do próprio pessoal do MBL, tá? Aqui, ó, eu abro aqui agora pra não ser desonesto. Então, assim, o pessoal, aqui, ó, o Lucas Campos, que é do MBL, aqui, ó, MBL Niterói.
Ele postou, pô, vamos aos fatos. Nando Moura é um péssimo debatedor, Nando Moura poderia ter ganho esse debate fácil. O Nicolas é um ótimo, excelente orador, o Vilela tá rico pra área 1, Carvalho, né? E, ou seja, mesmo. O próprio pessoal dele não tá conseguindo passar pano pra ele, entendeu? Não, mas o que eu achei, eu acho assim, esse negócio de ficar mas existe isso, claro. Existe no caso de vocês dois, em qualquer aspecto, sim. Que vejo assim. Mas vocês conseguiram chegar em... Há uma evoluir, conclusão? Não, lógico que não. Assim, lógico que não. Como é que foi o final dessa história, né? Legal. Debate é só pra lá, e aí o cara vira mais, assim, quando acabou, conversa, né? Quando acabou. Que deveria ser um caminho para as pessoas evoluírem, viram uma briga maior. Então, o que aconteceu aqui, eu até falava pro Marinho, daquelas discussões é o cara usar um corte em benefício próprio. Exato. Aí eu falei, fica ruim, pro programa ficar ruim isso, porque aí, o que é legal? O que é legal? É você discutir uma ideia, pra quem tá ouvindo o programa, fala, pô, esse cara é bom. Que nem, o Nicolas é um cara bom, ele fala muito bem. Sim. Mas as ideias dele, eu fiquei sabendo agora dessas suas duas, porque foi en passant. O resto é falar mas ele mesmo cai nesse, porque faz parte do sistema da internet, o engajamento, e você também, tá tudo certo, mas tem que saber que é estratégia. Mas deixa claro, também. Eu em nenhum momento propus o debate. Em nenhum momento eu fiquei colocando palha, né, pra ter, vamos lá, a gente vê o debate. No último dia, eu postei e falei, olha, debate hoje às 8 horas com o Nando Moura no canal do Vilela. Então, ele que propôs e ele utilizou disso. Então, assim, eu concordo. Eu meio que abaixei meu nível pra receber um cara que me ataca, que é um cara desrespeitoso, que na internet, gente, eu não preciso de corte. Não preciso fazer corte. Vê o debate na íntegra. Sabe? É tranquilo. 4 horas. Não, mas assim... Uma hora e meia. Mas não é isso. Por exemplo, não é. Sabe, uma hora e meia, foi 4 horas. É assim. Vai pro minuto 42. Deixa eu falar. Eu vejo assim. Isso aqui, esse programa, ele corre solto. Sim. Corre solto. Sim. Inclusive, lá em Dubai, o cara falou que viu através do Pânico, tá? Então, o programa você sabe que corre solto. Dubai. Eu acho o seguinte, esses caras, porque uma coisa é você chegar aqui se fazer de meninão, de falar coisa, a gente tá aqui todo dia. Outra coisa é você falar o seguinte, olha, eu sou um cara bom, vou me colocar na vida pública e vou lá tomar porrada. Eu acho que todo mundo faz isso, devia. Sim. Todo mundo que tem uma grande ideia, uma predisposição, tem que colocar o nome dele em julgamento para a população, falar, ó, tá aqui, vamos vote em mim. Vote em mim. Sim. O resto não sei também por que ficar discutindo política. Mas quem tá nesse jogo tá na política também, de uma certa forma. De forma indireta, com certeza. Eles têm um grupo deles, né? Exato. No tanto que ontem eu disse, olha, qualquer estratégia sua, vocês querem se unir à esquerda para poder derrotar os bolsopetistas, não faz sentido nenhum isso. Quem tava subindo lá no carro de som com Ciro Gomes, Simone Tebet, isso foi uma coisa que sabe? Então, assim, é isso que eu não consigo compreender, cara. As pessoas hoje, Emílio, infelizmente, perderam a capacidade de ter um equilíbrio, cara. Sabe, o presidente sabe que eu não concordo com ele 100%, e mesmo assim, poxa, eu vejo nele, é inegável você ver uma boa intenção no cara. Isso é inegável. E eles utilizaram a mesma estratégia da esquerda. O cara chegou e falou, olha, o fica em casa vai dar problema. Sabe, a economia também é vida. Aí depois, quando acaba, passa tudo, né? Quase passa tudo. Fala, ó, a economia tá uma porcaria. E a culpa é de quem? Do Bolsonaro. Olha que loucura. Então, sabe? mas tudo bem, a gente... Tudo bem, no discurso pode ter... tem muita incoerência discurso político. Tudo isso. O cara promete o mundo e não entrega nada. Mas eu acho que todo mundo que quer falar sobre política devia colocar o nome, todo mundo que entende e tal. Colocar o nome à disposição. Aqui a gente abre vem o PCO aqui, pô. Tribuna aqui. A tribuna aqui é aberta pra quem quiser discutir. Chamar o Nando Moura. Mas acho que não tem dúvida em relação a isso, viu, Emílio? Quem tá no jogo, no YouTube, tá fazendo essa campanha. Não, tá ganhando com isso. Tá ganhando dinheiro. Ou tá monetizando, ou tá produzindo esse conteúdo. Não, o Nicolas, por exemplo. O Nicolas... É que ele não é político. Ele não precisa do YouTube. Ele tem um salário como vereador. Mas hoje o Nicolas é um cara que dá engajamento, dá audiência. Então, é o momento dele. Se a gente decide brigar com o Nicolas, a gente vai colher um pouco dessa monetização. Agora, ô Nicolas, eu queria perguntar pra você que no debate ontem você foi chamado muito de vassalo do Bolsonaro. E essa turma, ela vai trocando de rei, né? Primeiro foi o Bolsonaro, quanto mais a pessoa consegue dar de volta, consegue me dar votos, eu fico com aquela pessoa. Olavo de Carvalho, o próprio Bolsonaro, agora é o Moro. Agora eu te pergunto, essa turma é vassalo dos outros? Você pode explicar se você é ou não vassalo do Bolsonaro? E também se isso também não é do jogo.
de jogo político. Fala assim, pô, eu tô com o Morgado agora, ele não vai me ajudar mais, eu vou com o Zuckerman. Isso não é do jogo? Isso aconteceu desde o início, né? Eu conheço o Kim Kataguiri, né? Desde quando, por exemplo, ele chamava para poder compartilhar as lives dele com o Olavo. Claro, né? porra. Então, é isso que eu digo. O problema não é você mudar de posicionamento. Isso aí qualquer pessoa madura faz durante a vida. A gente vai amadurecendo. Eu mesmo sou um cara que tem muito que aprender ainda e me colocar à disposição disso. Agora, uma coisa é você ir mudando de posicionamentos por conveniência, seja por dinheiro, seja por poder. Ou seja, o Kim antes estava com o Olavo, o Nando também. E o Nando, por exemplo, ele nunca foi Bolsonaro. Tem um áudio dele lá de 2018, dizendo que o melhor candidato era o Amoedo, que ele seria o melhor candidato, mas no momento ele não tem condições, por isso que iria votar no Bolsonaro. Então, ele começou a falar do Bolsonaro, o canal dele bombou e ganhou dinheiro, inclusive, com isso, e depois abandonou o barco. Então, agora eles estão, né, desesperados para poder se agarrar em alguém e, por fim, né, miraram o Rivaldo e atingiram ali no... Pô, não vou falar mal de um jogador aqui, né? Falam de Dubai. Sabe, sabe, miraram uma coisa e acertaram outra completamente diferente. Mas isso é porque você tá numa parada de sucesso, meu amor. Não, e assim, Vassalo, Vassalo, na verdade, eu vejo que é o Kim, né? O boneco de ventríloco ali do Maia. Ele sim, eu não. Eu tenho meus posicionamentos, não devo nada ao presidente, no sentido de... Devo nada assim, né? No sentido de tudo que nós temos hoje, Emílio, inclusive com relação ao debate, se as pessoas hoje sabem os nomes dos ministros da STF, ministros de cada ministério, se as pessoas estão mais atentas com quem vai ser embaixador dos Estados Unidos, né, aqui no Brasil, que ninguém se ligava pra isso só porque o Bolsonaro queria indicar o Eduardo, todo mundo ficou histérico, é por conta que houve uma mudança, né? Se hoje a política tá na boca de qualquer pessoa de um Uber que você pega, é porque houve um cara que mudou. Então eu devo no seguinte sentido, do cara que se colocou à disposição, diferentemente desse, pra poder fazer alguma coisa diferente no Brasil. Agora, no sentido de eu ter uma aliança com o Bolsonaro, igual esses caras têm com o Centrão, de vender alma pra eles, isso aí eu não tenho. O que você está dizendo é que você continua sendo fiel ao que você propôs lá atrás quando você entrou na política, né? Você é fiel a esses princípios. Mas não quer dizer que amanhã você vai chegar em Brasília, vai ver o jogo e vai mudar de opinião. É a maneira... A idolatria que eu acho que para o eleitor é muito importante a fidelidade. A gente não gosta de votar num cara que muda, que quando você percebe que ele é um oportunista, você não gosta. Porque o voto... É verdade. O voto é um depósito de confiança. Sim. Né? Porque, porra, você lá e votar e falar, pô, vou escolher um cara. Exato. É lógico, todo mundo vai votar pensando em si. Pensando o que o Nicolas vai trazer de bom pra mim ano que vem. Porra, vou confiar nesse cara. Quando você descobre que esse cara é um oportunista, você não vota de novo. É engraçado esse negócio da confiança que a gente deposita. O brasileiro não aceita traição. É complicado. Eu vou fazer um break rapidinho. Eu preciso fazer um break rapidinho pra rede. Eu quero saber se está em alto nível esta disputa. Tá elegante. Então eu chamo o Marinho. Vamos. Eu ligo pro Marinho. Marinho no Skype. Se quiser, posso falar com o Bezerro aí, pô. Não vem não. Vem fazendo gracinha com o Marinho. Baby Beef. Se quiser, eu chamo com uma... Quem é o Baby Baby Beef. Quem é o Baby Beef? Chama de Baby Beef. Se quiser, eu chamo o Marinho. Vamos chamar o Nando. Eu ligo pro Marinho. Um abraço, Marinho. Os caras estão falando da minha Podia sobrancelha. chamar o Kim, pô. Sobrancelha da Nike. Eu vou fazer um break rapidinho. Deixa o Taturana. Eu vou fazer um break rapidinho. Já eu quero falar do STF, que isso que é importante. Semipresidencialismo aí. Olha lá, o padre corrigiu mesmo. Ó, Santa Bárbara é para rezar contra raios e tempestades. Então estava certo. E a Santa Clara é padroeira da televisão. Vamos brigar com o padre. Para não cair raio na Obrigado, televisão. padre. Padre Sala está aqui com a gente. Então nós vamos fazer o break rapidinho, só para a rede. Daqui a pouquinho a gente volta e o nosso papo continua aqui. Continua na Panflix, né, Dedê? Sim. Então break para a rede, a gente volta já. Continue na rede Jovem Pan. O Sam tá que tá. Vamos lá, pergunta. Vai lá, Saminho. Não, eu não vi o debate e aí eu fico meio avulso, porque eu não quero cometer uma injustiça. Mas o pessoal fala, pergunta pra ele o que ele falou de charlatanismo lá, não sei o que aconteceu, que não é crime, é crime. Aí o pessoal Você cava uns pênaltis também. Não, eu tô pensando que o cara... Isso é bom. Eu não vi o Tá debate. cavando? Tem o Twitter, ele é bom. Eu não vi o debate, eu vi aqui no Twitter. Sim. Então eu tô perguntando pro cara, pode falar, não, Sam, isso aí o cara tá querendo render. Ele fala o que ele quiser. Não vai brigar. Fica bravo. Não, eu não tô brigando com ele. O que houve?
É porque ontem o Nando Moura começou a falar vários crimes que o Bolsonaro tinha cometido, né? Dentre eles, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, com ele, com os filhos dele, charlatanismo e tudo. Mas nenhum crime de forma embasada. Eu perguntava, tá, mas formação de quadrilha foi feita por quem? Quem compunha aí essa formação de quadrilha? Ele e os filhos. Porque a lavagem de dinheiro. Qual lavagem de dinheiro foi feita? A questão da compra das vacinas. Então, assim, era todo tipo de crime que ele colocava sem nenhum tipo de embasamento, né? Ele levou lá uma pastinha, cara, assim, com uns post-its, sabe? Pra poder colocar cada ponto. E infelizmente não conseguiu ali provar muita coisa. Mas basicamente foi isso. O Honorato? O Honorato deve ter mandado pra ele também. Cadê saudade do Honorato? Saudade, Honorato. Aqui, pô. Vamos contratar. Um abraço pro Honorato que segue lá. Felipe Honorato, um abraço. Me segue também. Ô, Nicolas, e essa... Lá no debate, ele chegou a comparar, né, o Bolsonaro com o Lula, falando que um é pior do que o outro. No caso do possível, né, segundo turno, que você tem que escolher um dos dois. O que você acha disso? Um é pior que o outro? Um alimenta o outro? Interrogação. Meu Deus. O Lula é a figura mais abjeta de corrupção que a gente tem no Brasil. Sabe? Querer comparar um cara que faz parte de uma organização como o Foro de São Paulo, né, fundado em 1990, com um ditador que é Fidel Castro, que inclusive dentro ali dessa organização você tem um MIR do Chile, você tem narcotraficantes como as Farc, que na verdade mudou o seu nome agora, igual o PCdoB, né, quis mudar o nome agora para Movimento 65, né, com cor verde e amarela, ou seja, né, os caras, o Satanás ele pode se transformar até de anjo para poder te convencer, né, e foi o que eles estavam tentando fazer. E as Farc mudou, né, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas mudaram para comunes, né? É tipo comunista, mas em pronome neutro. É tipo comunes, para poder ficar algo mais aceitável. Ou seja, o cara faz parte de uma organização que possui essas pessoas que durante muito tempo aí financiaram ditaduras e ainda fazem um estrago muito grande aqui na América Latina. Comparar isso, né, com o Bolsonaro não são dois lados da mesma moeda. Pelo contrário, precisa ainda ter, né, para se igualar, mensalão, precisa mentir para o mundo inteiro, como o Lula, inclusive, já admitia, né, que a gente chegava lá no Brasil, mentia, o pessoal aplaudia, né, precisa fazer tudo isso. Ele precisa, né, se aliar com partidos comunistas e ditadores, né, como o Lula fazia, né, nas suas viagens ao exterior. Então ainda falta muito ainda, digamos assim, pro Bolsonaro chegar ao péssimo nível do Lula, porque é um cara que infelizmente destruiu o nosso Brasil. E não só de roubar, tá? Quem dera se a esquerda tivesse só roubado em termos monetários o Brasil. Eles destruíram uma moral por completo, né? Mas é que você fala que o brasileiro não perdoa a traição e perdoa isso? Assim, eu não sei o quanto as pesquisas são sólidas, mas ele aparece aí em segundo turno em todas as pesquisas que eu vi, pelo menos. Eu vejo que eu concordo com relação que o brasileiro não... É difícil ele perdoar uma traição. Contudo, existe aí a mulher do bandido, não, mas né? o Lula nunca traiu a causa. Isso é verdade. A esquerda, é isso. A esquerda. Porque uma coisa, se você pegar a esquerda, toda ela, ninguém chama o Lula de ladrão. Ninguém. Não tem um. Só o Ciro. A Glaze. Não, o Ciro. O Ciro, mas o Ciro era o vice também. Só no banco de reserva. Denilson. A causa, eles mantêm. A direita não, é quem é o protagonista. Exatamente. É sempre assim. Tanto é que os caras lá do coisa, eles pegam agora o Nicolas. Quem tá aparecendo é o Nicolas, pra eu aparecer também, entendeu? Então você... É o assunto trending topics. É isso aí. Porque não aceita um general. Todo mundo aí. Quer ser general, ninguém quer ser cabo. Então, mas isso aí é perfeito. O Lula nunca traiu a causa. O que eu já disse aqui antes. Perfeito. O Lula, ele, por incrível que pareça... tá voltando. Vai lá. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. O pessoal da Panflix, o pessoal aqui da internet, eles acham esse momento muito sensacional, porque agora a gente está voltando para a rede Jovem Pan de rádio para todo o Brasil. Durante o intervalo comercial na nossa rede rádio, a gente fica ao vivo. E se você não tiver a Panflix, temos também o nosso canal, a Jovem Pan News, a gente tem o Panflix também, que tem toda a programação. Hoje, presença ilustre, o Nicolas está aqui com a gente, batendo um papo, o Nicolas Ferreira, no youtube.com/Nicolas, Nicolas com K, Nicolas Ferreira, e no Instagram também, ele é vereador e
em Belo Horizonte e ele está sempre aqui no Pânico. Ontem ele esteve fazendo um debate com o Nando Moura e hoje está conversando aqui com a gente, deu uma colher de chá aqui, batendo um papo com a gente. Zuzu, você tem pergunta ou não? Boa tarde, Panflix, Jovem Pan News. É o seguinte, pontuar, a gente está na televisão, né? Verdade. Eu queria que você desenhasse a história da saída do Moro com o Bolsonaro, né? Porque todo mundo fala, ele teve um interesse político, mas ele apontou algumas coisas de corrupção, né? Ficou muito aberta essa história. De fato, o que você acha que aconteceu dessa saída? Qual foi a estratégia do Moro? Porque nesse debate que você fez ontem, foi muito batido o Moro, né? Você falou, não, mas o Moro é isso, o Moro é aquilo. O Moro é o cara que teve um papel importante na Lava Jato, acho que você apoiou nesse momento. Qual é a sua colocação sobre Sérgio Moro? Então, a história do Moro com o Bolsonaro começa desde aquele aeroporto, né? Onde o Bolsonaro vai cumprimentá-lo, ele trata o Bolsonaro ali como qualquer um. Exato. A gente acabou ignorando, né, diversos fatores. A direita tem um péssimo atitude de já ir confiando muito nas pessoas. Como, por exemplo, houve aí diversas pessoas que traíram o Bolsonaro. A gente acaba ignorando alguns sinais. Durante muito tempo não ter ninguém para votar, a gente acaba se agarrando em algumas pessoas. E aí começa ali, depois disso, refrescar a memória de todo mundo, que o Fachin, né, quando ele passou uma borracha ali nas condenações do Lula, o Moro, ele lançou uma nota de apoio ao Fachin. Vocês podem ver isso aí. Porque seria uma forma de livrar ali o Moro, né? De não ter ali a suspeição. E o que aconteceu, Gilmar Mendes atropelou tudo isso e mesmo assim agora o Moro, ele é suspeito, né? Ali considerado suspeito na Lava Jato. Se vocês também não se recordam, mas eu faço questão de lembrar, no Roda Viva, o Sérgio Moro deixou bem claro que o presidente nunca interferiu na Polícia Federal. Ele fala isso repetidas vezes, que o presidente Bolsonaro nunca interferiu na Polícia Federal. Então foram várias afirmações do Moro que ele foi culminando até chegar naquele momento que de manhã ele deu a declaração, que ele estava saindo ali como ministro da Justiça, e de tarde o Bolsonaro fez uma declaração com vários ministros ali em volta dele, passando a limpo de fato tudo que aconteceu. Então, foi-se obviamente pressionado ali a indicação do Moro ao STF, ficou ali durante a pandemia, o Bolsonaro cobrou seus ministros para poder defender a população que estava sendo presa, inclusive o próprio Sérgio Moro defendeu a prisão aí de pessoas que estavam descumprindo o lockdown. Tem vídeo, pode acessar. Eu vi pelo Instagram da deputada federal Bia Kicis, só acessar lá você vai ver. E aquela reunião que seria secreta, né, se tornou pública como uma forma de querer derrubar a imagem do presidente Bolsonaro, se tornou esse seu grande trunfo. Então, eu vejo que a história foi assim, de uma pessoa que gostaria de ser o protagonista, achou que era maior do que o próprio presidente e a verdade ela acabou tomando uma proporção tão grande que de fato o Moro, né, junto com a autobiografia dele, perdeu totalmente sua credibilidade. Não, mas só na interferência, quando ele fala dos filhos, essa foi a maior treta que o... Sim. É isso, quando o Bolsonaro falou, vou proteger meus filhos. Ele se desmente. Não, o Bolsonaro falou, vou proteger meus filhos. E o Moro, ele criou uma história relacionada aos filhos do Bolsonaro. Mas isso é tudo narrativa, Zuzu. Narrativa. O que me preocupa é o seguinte, é o destino das coisas. Porque é muito descontrolado hoje em dia. A democracia, ela está num momento muito zoado. Por quê? Porque você vê aqui, o Supremo já está meio dizendo que é o moderador. Ou seja, ele não confia mais muito. E hoje em dia todo mundo tem informação. Tanto é que ontem ele estava debatendo com o outro, deu uma audiência, hoje ele está aqui, ele apareceu agora e a turma quer mandar. Sim. O poder, você não deixa o poder nunca, Zuzu. Alguém vai ocupar o seu espaço. Mas eu sei, mas e aí? Como é que pra vai? onde a gente vai? Não sei. Então. Não sei. E aí, Nicolas? Mas todo mundo quer o poder. O que acontece, então, Nicolas? O que acontece? Semi-presidencialismo. Se você pegar a imprensa, os grandes jornalistas também, eles perderam espaço para você discutindo lá com o outro que era humorista. Claro. Sim. Tá falando sobre política. É maior que o Roda Você Viva. vai ter cargo público, o outro também Maior que pode. Roda Entrou o Viva. Kim Kataguiri, entrou o outro, entrou Mamãe Falei, que era cara de youtuber. Sim. Era o cara que você Estão tomando espaço. O próprio Bolsonaro. O próprio jornalismo, que era o cara que colocava presidente, tirava presidente. Perdeu espaço. Olha, vamos Tem moral escolher mesmo. tal, vamos escolher esse aqui. Não, vamos apoiar esse aqui. Pá, edita tudo que esse cara fala. Hoje em dia tá tudo aqui na mão. Tanto é que você tem seus cortes, o outro tem os cortes. E o que vai ser? Quem é que vai ditar a regra? O STF É o STF? Pois é, o STF já deixou claro. Eu inclusive, achei assim, fiquei surpreso com a não histeria da mídia, né?
Porque imagina Exato. o presidente dizendo, por exemplo, que ele, né, digamos, ele é o poder moderador, se colocando como um semipresidencialismo onde ele detém ali o poder de moderar. Já era. Mas seria coletiva. E quando o Toffoli, né, o ministro, ele diz isso é um ataque assim, absurdo à nossa democracia. As instituições elas possuem suas independências e o poder moderador, com o entendimento do Miguel Reale, são as Forças Armadas, né, pelo artigo 142. Então, assim, quando ele se coloca nessa posição, inclusive falou que o STF teve um papel importantíssimo durante a pandemia, ou seja, o próprio STF deixou bem claro que eles que delegaram o poder a governador e prefeitos. Sim. E depois a culpa então é de eles quem? são genocidas, é do presidente. Então, assim, eu acho que isso daqui, ó, né, chamado celular, isso aqui é a nossa, digamos assim, uma última... mas daqui a pouco vão controlar. Já querem. Você que tá aí, faz o teste agora. A Glaze tá pedindo pra não ter WhatsApp no segundo turno. Dó. Vamos tirar o WhatsApp do ar. Faz um teste agora, quem tá me vendo. Procura no Instagram, Nicolas com K, Nicolas Ferreira. Não vai me aparecer. Coloca D ainda, não vai me aparecer. Só quando você coloca Nicolas Ferreira DM, me aparece. Ou seja, eles vão sabe, nos cortando até chegar nesse ponto. Agora, o que a direita precisa fazer é se estruturar além da internet. Por exemplo, você ter encontros, você ter momentos, né, de você ter ali um grupo de estudo. É difícil fazer isso. Eu tinha, mas acabou parando por causa da correria absurda, então, mas a gente precisa ter isso. Mas deixa eu colocar, você não acha que existe uma elite que se julga mais intelectual do que a outra? E aí a outra é descartada, mas como ela descobriu isso aqui, ela tem voto, ela aparece na rua, ela se organiza, mas esse cara não quer deixar a rapadura pro outro. Eu acho que tem um monopólio da virtude aí, né? Olha, eu detenho a verdade, tudo que o contrário falar é mentira. Eu sei que isso acontece, mas as pessoas, isso está sendo quebrado, Emílio. Sabe, se você pega, como eu disse, de maneira alguma aqui, reduzindo, por exemplo... eu digo pros dois lados, sim, hein? Pros dois lados. Ok, entendeu? Concordo. Pros dois lados eu tô falando isso. Mas do nosso lado, do meu lado, né? Dizendo assim, no sentido do conservador... Eu não sei quem que se coloca assim acima no sentido, olha, eu detenho a verdade, pronto, e quem fala o contrário tá errado. Eu acho que você tem ali uma base, políticos que possuem posicionamentos e talvez possam ter um ali que seja um pouco mais extremista, no sentido assim de, vai pra Cuba, não consegue ter um diálogo, e eu luto isso dentro da direita pra gente conseguir conversar. Exato. Eu converso com qualquer um. Se sentar um cara comigo de esquerda, eu troco ideia com ele. Falou, meu irmão, tá, você tem esse posicionamento, eu tenho o meu e beleza. E eu acho que falta isso, sabe, de você ter esse equilíbrio, de não subestimar a verdade. Porque a pessoa com tanto... Quando você tem medo de conversar com alguém, quer dizer que a sua verdade está um pouco sensível. Tipo, nossa, talvez esse cara vai destruir algo em mim. Eu não tenho esse medo, porque eu estudo para poder embasar aquilo que eu acredito. Então eu luto para poder, olha, pessoal, tem momentos que você tem que ser incisivo. Por exemplo, o primeiro vídeo meu com o Bambu, inclusive o Danilo Gentili compartilhou, de chegar lá pro pessoal, parar aqui, não sei o que, falar, vocês são um bando de comunistas safados, muito obrigado. E ir embora, é porque ali era a única coisa que eu conseguiria fazer. Mas as pessoas, muitas vezes, se surpreendem que eu sou um cara paciente. Tem hora que vai sentar um cara comigo, eu sou um ativista LGBT e tal. Fala, pô, cara, eu não concordo. Você vai trocar ideia. Eu vou trocar ideia. Então precisa, por quê? Pessoas já foram alcançadas com essa conversa que eu tenho. E sem câmera. Sem holofote. Eu lembro que na PUC já conversei com vários lá, esperando o busão lá, o 21, esperando, e o cara, pô, seu Nicolas, tal, tudo mais, já chamou a polícia pra professora. Falei, pô, cara, chamei, mas você sabe por quê? A gente não pode subestimar isso. É no dia a dia. Não é a superestrutura que vai mudar as coisas. Sabe? É a infra, é o diálogo, é o dia a dia. Do tanto que é a esquerda mesmo que prega isso. A hegemonia cultural de Antônio Gramsci é exatamente isso. Ele chama isso de agressão molecular. É você alcançar uma igreja, você alcançar um pastor, você alcançar um presidente de associação de bairro. Agora, se você querer, inclusive a direita, colocar a solução e terceirizar a solução do mundo para uma pessoa, a gente vai se frustrar. A gente vai se frustrar muito. Ô, Nicolas, falando dessa questão da direita, que muita gente tá indo pro Moro, né? O Moro, qual você acha que é a capacidade de mobilização do Moro? Porque o Bolsonaro, ele tem a sua base já consolidada, e o Lula também tem a sua base. Você acha que o Moro é um candidato para agora, para começar a disputar agora, ou é para 2026? Eu acho, inclusive, que eles vão vender o Moro. Como no sentido assim? De quando chegar lá, vai vender a candidatura deles. Pode acontecer. Na política brasileira, isso sempre acontece. O cara detém ali o partido. Nossa, é engraçado parece demais. O Golias. Eu acho que, de fato, ele não tem uma condição de mobilizar massas.
Não chegar tem. na vila, né? Chegar no lugar. Você é da vila. Manda o Moro andar lá na cabana. Sabe, fazer Fala, pessoal. O pessoal de Belo Horizonte. Sabe? Tô com o Nicolas aqui. Não, o discurso dele é um discurso artificial, sabe? Feito mesmo ali pelos aqueles caras que sabem de marketing, sabe? Como o Duda Mendonça tá vindo, fala isso, fala aquilo, sabe? A galera gosta do Bolsonaro por quê? Porque ele pode ter alguns excessos, tem hora que ele atravessa a rua pra pisar no caixa de banana, ele faz isso. Só que ele é um cara genuíno, ele fala na tora. Do tanto que o Lula também é assim, ele é um genuíno, mas vagabundo. Né? Ele mas não seria isso que eles chamam de... Como é que é? Eles falam que é... Suicídio? Não, é o... Sincericídio? Não, é esses políticos de... não me lembro agora. O Moro ele foi criado ali assim, ó, fala isso, fala aquilo, isso é a melhor fazendo maneira. Fono agora. Fazendo fono. Mas uma coisa que me preocupa em relação ao governo Bolsonaro, ontem levou o puxão de orelha do Sami. É o seguinte dos gastos, né? A gente sabe que é importante você ter metas de inflação, você ter gastos sob controle e câmbio flutuante. Isso foi o tripé econômico que sustentou o Plano Real. E qualquer economista ortodoxo que estudou em uma escola clássica vai te falar isso. E a gente teve essa questão do funcionalismo público, né? A PEC, que era para auxílio emergencial, para auxílio Brasil, que acho que é válido, agora já está virando para aumentar salário de servidor público. Não estou falando que eles não merecem, não estou falando que não está defasado, mas a gente tem uma pandemia que estragou muitos empregos, muitas empresas, e temos também um orçamento que não comporta. Assim, você chega a falar com o pessoal, isso daí vai dar problema, porque você está ensinando educação financeira, mas também não adianta se não tiver dinheiro para educar, né? Eu vejo, por exemplo, uma das coisas, Sami, me corrija se eu estiver errado, é que faz, por exemplo, o aumento do dólar é a instabilidade jurídica, política no país. Por que essas pessoas não... E fiscal também, de gastar mais, tá? Exato. Por que as pessoas não estão falando, por exemplo, do STF? Mas falam. Né? Mas falam assim, de uma maneira muito tímida, né? Comparado, por exemplo, ao Bolsonaro. Então, o STF, por exemplo, liberaram, né, aí, empresários da Lava Jato, né, que estavam em presos em segunda instância, que eram pessoas que, sabe, desviaram dinheiro, já tinham sido condenados, e liberaram, inclusive, o André do Rep, que era um possível aí chefe, né, do PCC, e o cara, inclusive, está foragido agora. Isso gera uma instabilidade jurídica, uma instabilidade de segurança no nosso país. Essa declaração dele que no Brasil existe um semi-presidencialismo. Já foram, se eu não me engano, 124 decisões do STF contrárias aos posicionamentos do governo Bolsonaro. Ou seja, eu vejo que isso é uma instituição que está gerando instabilidade. Sim, isso afeta dólar. Mas, por exemplo, esse negócio de servidor foi uma declaração do próprio Bolsonaro, que não cabe. Sim, concordo. Aí é aquilo, eu assim, me coloco numa posição, tá aqui, humilde, de ser uma pessoa que eu não... Por isso que eu não sou presidente, que eu não sei quais, de fato, são as melhores decisões sempre a serem tomadas. E aí algumas decisões são tomadas, eu não sei, inclusive, por que são tomadas. Sim. Então, assim, mas a gente tem que ter esse equilíbrio de falar, olha, talvez isso aqui possa ter essa consequência e tomar uma posição madura sobre as coisas. Não já chegar, por exemplo, e atacar o cara de qualquer tipo de adjetivo pelo posicionamento que ele esteja. Agora, a própria PEC dos precatórios, as pessoas têm que ver a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é gente pobre, sem conseguir comer, vai na favela ver como é que as pessoas estão. Então, existem 17 milhões de pessoas que estão sem o que se alimentar. Agora, essa questão dos servidores públicos, que poxa, talvez seria para uma finalidade, agora tá indo possivelmente uma parcela para outra, isso deve ser colocado em xeque, a gente conversar reforma, mesmo. Então, mas vê de bem a situação. A situação. Porque o que a gente está falando aqui? A gente está falando de direita e esquerda, correto? Claro. Direita, esquerda, sou de esquerda, não, sou não sei o quê, direita não sei o quê, o progressista, o canhoteiro caviar. O que acontece é o seguinte, meu querido Nicolas. A gente tem aqui dois populistas. A gente tem dois caras populistas, porque qual é a diferença? O populista é o cara que vai ao apelo popular. O Lula vai ao povo, meu povo, companheiro. Mas todos vão falar, mas pera lá. A população passa fome, ela vai fazer isso para ajudar. O discurso é muito parecido. Eu sei, mas são dois lados populares. Por exemplo, o Fernando Henrique era das elites. Sim. Ele era das... Olha, eu não sou o Fernando Henrique, eu acho que tem críticas severas a todos. Você vai criticar todo mundo. Exato, eu sou um analista, meu amor, eu sou profissional, meu amor. Sou profissional. Então, o que acontece? A gente tem dois populistas nessa eleição. É difícil você ter dois bem parelhos. Só que um em cada lado.
Entendeu? Esse é o negócio. Mas é a situação. Então a coisa não vai mudar. Então. A coisa não vai mudar de acordo com o Sami quer. Não, mas o que você tá porque falando... o que ele tá falando, o outro vai fazer também, porque ele vai apelar pro povo. É lógico. Emílio, eu te faço uma questão. É sempre uma apelação pra pra você. ganhar voto. É sempre apelar pro povo. Como a gente muda? Porque a gente adora sempre a renovação carismática. Você é um jovem menino que tá aí aparecendo na política. Sub-15. Acho que em 2018 o próprio Bolsonaro disse que ia pôr fim na reeleição para a presidência. A minha pergunta direta e reta, você é a favor ou não a reeleição? De verdade. E foi uma promessa dele Sim, também. eu acho que eu nunca parei pra pensar se os pontos positivos e os pontos negativos. Pra ser bem sincero. Eu tenho humildade de falar de coisas que eu não sei, né? Eu acho que em 8 anos você consegue manter um trabalho. Acho que o problema no Brasil é que você começa algo e aí depois chega alguém por simplesmente não concordar em você, trava o projeto e não tem continuidade. Então, eu acredito que com 8 anos você consegue mudar as coisas. Por exemplo, em 4 anos agora, ano que vem já finda, né? O governo Bolsonaro. Teve no meio uma pandemia. Então, assim, ninguém estava esperando uma pandemia, né? E eu acredito que esses próximos 4 anos a gente consiga dar continuidade ao trabalho, que inclusive o ministro Tarcísio está fazendo, sabe, fechando contratos bilionários, ministra Tereza Cristina. Então, eu vejo que dá uma continuidade. Então, até o momento, eu acredito que é algo benéfico você ter mais tempo para poder dar uma continuidade do trabalho ali de um presidente. Mas essa turma, você não acha que essa turma, que nem você falou, o trabalho do Tarcísio, ele está conseguindo fazer muita coisa e não terminamos ainda 4 anos. Você não acha que quando a turma parar de pensar em reeleição, ela consegue fazer as coisas andar mais rápido? E só para finalizar essa questão do governo Bolsonaro, eu acho, pessoal, que o governo Bolsonaro ele foi o começo de uma maratona, sabe? O começo de uma pessoa que está colocando algo diferente. Olha só, há pouco tempo agora, o pessoal, né, do MBL estava aí juntando com o Alckmin para poder ter um ganho político, e o Alckmin agora falando que se sente lisonjeado de ser talvez um possível vice aí do Lula. Ou seja, na verdade, a gente nunca teve uma oposição no Brasil, e o Bolsonaro representou isso, com seus erros, com seus acertos também, mas é um cara que tem uma boa intenção. Então, sabe, parem de ser histéricos, sabe, de querer uma mudança repentina das coisas. Ele é um cara que está servindo para um papel agora, depois vão vir outros, e assim continua agora. Não dá para acreditar nos caras que há 16 anos vem destruindo o Brasil, fazendo ali um teatro das tesouras, né, que são 2 lâminas da mesma tesoura com o mesmo objetivo, mas com capacidades diferentes, uma com dinheiro e outra com o povo, e dizer que esses caras que vão mudar o Brasil. Sabe, ter uma análise muito infantil daquilo que a gente está vivendo hoje. Ô, meu querido, Nicolas, você acha que a corrupção é a paz para o Brasil? Antigamente era mais fácil, né? A corrupção é a paz do Brasil? A gente precisa passar uma pautinha ali na Câmara. Você me responda, se a paz é a corrupção para este país. Nós precisamos voltar à corrupção para que volte a reinar claro que eu não vou a paz que o defender Brasil... a volta da corrupção, mas é claro que na corrupção era mais fácil, né? Você precisava aprovar alguma pauta ali, tinha um mensalãozinho, né? Você precisava ali indicar alguém ali para ministro, você loteava isso para algum partido. Então, obviamente, era bem mais fácil. A mídia, né? Você comprava ali a mídia para poder falar bem de você, mesmo mentindo, acontecendo todos os escândalos. Então, realmente, era mais fácil. Mas, obviamente, né? Porque tudo hoje é corte. Né? Obviamente, eu não defendo a volta aí da corrupção. Mas a gente pode trabalhar nisso. Se o pessoal quiser muita paz, por que não? Não é isso? Só colocar o Pix aqui. Né? É incrível, né? Fala assim que a gente tem Ô, Nicolas, pois é. Deixa eu te falar, eu queria agradecer você aqui, trazer suas ideias, como tá aberto também para todo mundo, nós vamos trazer aqui o PCO. O Rui Costa veio aqui, vai falar da canhota de ouro. Canhota raiz. Canhota verdadeira. Inclusive hoje tô no talk show do Morgadão. O Gordão vai meter Tá o quem show hoje. Eu tentei. Uma moleque tá morto. Você vai ver um encontro aí. Deixa ele descansar. O que aconteceu em Dubai, você vai saber hoje, Teatro Gazeta, simpla.com.br. No Gazeta? Hoje no Gazeta. Vai ser bem legal. A volta do talk show em grande estilo. Ele e o Nando Moura. Muito bem. Chamar o Nando. Chamar o Nando de surpresa. Nandoloide. Chama lá, pô. Chama lá. Vou chamar o Nando aqui, pô. Você tem ideia, ontem o debate foi tão em ponta. O debate foi tão em ponto que a gente debateu até em inglês. Sério? Foi engraçado demais. Já saiu nos momentos, os melhores momentos da TV brasileira. To the right, to the left. É o Joel Sentanga. How do you say a não in English? Little man, não. Dwarf. Eu aprendi agora. Dwarf.
Um abraço aí, pessoal da MBL, que sempre acompanha aqui o Pânico aqui pra fazer esses cortes. Tinha que trazer. Vamos trazer o Nando aqui. Nando tá convidado. Tem que trazer, eu acho que Mas tem que será que trazer ele vem? É lógico que vem. Ele tá indo nos lugares tudo, tem que vir. Você quer briga, né, Gordão? Não, traz Você só não briga. ele pra gente Leva- ouvir ele, ué. Leva lá no... Aqui é um programa de Não é pra ideias. brigar. Então, pra ele programa expor de a ideia ideias. dele. É um Não tô programa- falando pra ele Ué, vir o cara pra não brigar. pode vir aqui? Ele pode vir aqui sozinho, como o Nicolas veio sozinho, Então vem. e expor as ideias dele, ué. Eu acho que tem que vir. Queremos O você Nando Moura. aqui. Ô, Queremos Nando Moura, você. velho, queremos você aqui, hein, velho. Juro, velho, juro, vai ser bom, velho. Isso Tem que aqui é trazer que, outro lado. é que nem casa da avó. Vem com quem quiser. Então, Certo? Nando, tá feito Tá convite. combinado. Mas às vezes não tem Segunda-feira. comida. Segunda-feira, né? O cara marca e o cara não sabe, né? Fica marcando aí. Vamos cara. trazer ele aí. Muito bem. Obrigado, viu, Nicolas? Obrigadão, Obrigado, Emílio. boa Foi um sorte pra prazer estar você. aqui. Valeu, galera. É um prazer receber você aqui. Show de bola.